Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz e o favor de Deus esteja com você poderosamente, alcançando a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Eu espero que você esteja bem. Estamos chegando com o programa Novo Alvorecer mais uma vez para anunciar a Caratinga e toda a região e aqueles que estão nos acompanhando pela internet em qualquer lugar do mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje o programa especial com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical e nós vamos aí ministrar uma lição para o nosso crescimento espiritual e também do nosso conhecimento. Antes disso, o programa Novo Alvorecer é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais, situada à Rua Princesa Isabel 52, no centro da cidade de Caratinga. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, acesse os nossos portais na internet www.adcaratinga.com ou www.projetosemeadores.org. Não saia daí, nós voltamos já já. De volta com o programa Novo Alvorecer, e hoje quem está aqui me auxiliando, o pastor Saulo Sabino. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Amém. Deus te abençoe poderosamente. A lição de hoje é lição de número 12, que estaremos estudando aí no próximo domingo, dia 18 de junho de 2017, uma data importante para a Assembleia de Deus, que é um aniversário da fundação da nossa igreja. Muito importante. No Brasil, né? O tema da lição de hoje é José, o pai terreno de Jesus, e o comentarista afirma aí, nós concordamos com isso, que era um homem de caráter. Exatamente. O texto áureo da nossa lição, Mateus capítulo 1, versículo 24, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. A verdade prática: José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter humilde, submisso e amoroso. Aí a recomendação da leitura para que você se interaja do assunto, Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo de número 25, é o texto que nós estaremos trabalhando, mas recomendo aí que você faça a leitura do capítulo todo, e aliás, aí não só do capítulo todo, mas como também da história de Jesus, a história marcante para nós, né? E aí nós estaremos encontrando mais algumas coisas a respeito do nosso personagem da lição de hoje, né? Em que nós estaremos estudando que a Bíblia revela sobre a vida de Jesus, ou sobre José de Nazaré, né? Esposo de Maria, mãe de Jesus. Esse José, então, era um homem dotado de um caráter justo, temperante e amoroso. Que conclusão que nós tiramos, então, de tudo aquilo que nós aprendemos a respeito do pouco que se sabe, na verdade, né, de José, do contexto, né? Nós vamos, no decorrer da lição, vamos perceber, né, muitas características de José que a gente quase não percebe, não estuda. Mas foi uma pessoa marcante também, né, na história bíblica, e que foi muito importante, né, para que Jesus nascesse, crescesse e até mesmo viesse depois a pagar o preço dos nossos pecados. Então José é alguém que, como a gente já ouviu falar, um ilustre desconhecido, né, mas alguém muito importante na formação de Jesus. Um coadjuvante importante, né? Isso, um coadjuvante numa história, né, com outros atores principais, né, mas um coadjuvante muito importante que teve um papel fundamental na vinda de Jesus a este mundo. Né? Nós vamos estar percebendo aqui isso no decorrer da lição, e eu acredito que nós deveríamos aprender um pouco mais com esse homem, né, de um caráter justo, temperante, amoroso. Correto. Aí quem era José, então, para a gente conhecer melhor? Aí, como eu já falei, pouco se sabe a respeito dele, haja visto aí por não ter tanta informação bíblica a respeito dele, né? Mas o que se sabe é que era esposo de Maria, né? José era simples, humilde, talvez mais conhecido pela causa da profissão de carpinteiro, que era uma profissão bem comum naquele tempo, né? E por isso também se tornou mais conhecido, né? É uma profissão até comum,
Mas vai nos mostrar também uma pessoa trabalhadora, né? Que também vai ensinar esse mesmo ofício para Jesus depois. Certo. Né? Então é interessante isso, que o José tem pouca participação na Bíblia, a gente vê muito pouco sobre ele. Mas o pouco que se fala de José, dá para tirar algumas boas conclusões, né? Boas conclusões suficientes para ver que tipo de homem que ele era. Né? E aí entrou para a genealogia de Jesus, né? Atribuindo aí ao cumprimento da profecia que o Messias viria da descendência de Davi. Isso. Né? E nós vamos ver um pouco mais à frente, né? Que tanto José quanto Maria eram da descendência de Davi, né? Ambos eles. Também para que se cumprisse acerca da profecia do nascimento, né? De um descendente de Davi que seria o rei. Certo. Que Deus havia firmado o trono dele perpetuamente. Né? Mas esse aí se cumprindo na linhagem. Né? Também na linhagem histórica, né, no caso. Então, aí o que nós sabemos que não era o pai biológico de Jesus, né, pela concepção, né, sobrenatural, e isso aqui numa mente racional vai ser difícil entendimento. Não se tem como acreditar, né? Não é? Aqui nós estamos falando aqui para uma mente dominada pela fé. Pela fé. Não é? Então, ou seja, ele não era o pai biológico de Jesus, haja vista que a concepção de Jesus se deu por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, aí chamado por alguém, né, de também o pai guardião, né, já falamos que era da casa de Davi. E aí uma coisa interessante, perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo na sua família, e também na de Maria, conforme o registro de Lucas 3:23. Uma coisa interessante dentro desse comentário, último comentário aqui, diante da lei, Jesus era filho de José. Aí vem às vezes algumas questões. Porque ele assumiu, né? Ele assumiu, ele adotou, né, legalmente ele como seu filho. E para todos os efeitos, para todos os vizinhos, a família, José era o pai. No mundo natural, era ele que era o... Né? Nós não temos assim, um registro, vamos dizer assim, nos evangelhos, ou mesmo no Novo Testamento, que o milagre do nascimento de Jesus fora algo divulgado por José e por Maria. Nós não temos uma confirmação. É que a partir dali as coisas fluíram naturalmente, né? Nós percebemos pela Bíblia que só se revela isto, que Jesus foi gerado por um milagre, só se revela isso quando é escrito os evangelhos. E os evangelhos foram escritos... se deu há muitos anos depois. Aproximadamente... Né? 60, 50 e poucos anos por aí. Né? Mas 30 anos depois da volta de Cristo para o céu. Então 60 anos depois do seu nascimento. Isso. É que vai se escrever que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Então o que entendemos? Durante a vida de Jesus, o seu crescimento, o casamento de José com Maria, todos criam que José era o pai de Jesus. Porque não há registro de que José tenha falado divulgado isso. Né? Não há registro que houvesse divulgado esse fato. Nós sabemos que Jesus nasceu pelo Espírito Santo por causa dos 4 evangelhos escritos. Certo. Mas quantos anos depois do fato, do acontecimento? Então, diante da lei, da sociedade daquela época, José era o pai biológico de Jesus. Nós só sabemos que não era por causa da palavra de Deus, né? Por causa dos evangelhos. Bacana. E aí, diante disso, ele teve um sonho, né? Porque o anjo visita Maria, anuncia e tal, e ao saber, então, da gravidez de Maria, pensou em deixá-la secretamente, diz o texto, né? Sem dar nenhuma informação. E aí foi quando Deus entra em ação e dá um sonho para José, que aí o comentarista vai dizer aí que era um sonho tranquilizador, dizendo que ele não deveria sair do seu lugar. Deus não deixando que ele então se concretizasse o seu desejo de fugir e acabar ele mesmo, a própria Maria, tendo algumas consequências. Interessante isso aqui, que foi a ação de Deus para informar para ele, né? Porque se chega alguém, vamos supor que Deus revela isso para outra pessoa, chega lá para conversar, ou a própria Maria mesmo, né, que sabe, que estava por dentro de toda a situação, chega para ele conversar, de repente não teria esse mesmo efeito. É difícil acreditar, né? É interessante que quando o anjo aparece a Maria, ele vai dizer que Isabel está grávida de 6 meses.
Maria viaja para estar com Isabel. Fica lá 3 meses. Quando ela volta da viagem, 3 meses depois, ela está grávida. A gravidez já está, né, visível. Ela parte dali já grávida pela palavra do anjo, fica 3 meses com Isabel. Quando ela volta, a sua gravidez está em destaque. E é nesta volta dela que José percebe que a Maria está grávida. Automaticamente, na sua mente, ele pensou o quê? Que Maria viajou e lá na casa de Isabel, ela conheceu alguém e traiu a ele, né, e engravidou dessa pessoa. Então foi uma coisa muito forte para José. Uma cultura, igual a cultura de judaica daqueles dias, foi um choque muito forte, né? Ele quis fazer o quê? Eu vou me afastar dela secretamente, vou fugir e as pessoas vão condenar a mim. Eu engravidei Maria e fui embora para não prejudicar Maria. E aí Deus precisa entrar também com o sobrenatural para fazer José acreditar, né, no milagre também sobrenatural do nascimento de Jesus. A gente percebe uma sequência fantástica. Dentro do sonho de José aparece um anjo e vai dizer para ele que aquele que estava acontecendo com Maria, sua gravidez, também era um milagre de Deus. E isso trouxe para Maria, ou trouxe para José, tranquilidade, segurança, ele ficou tranquilo. E a partir de então, ele já não teve mais dúvida que aquela criança era alguém especial. É interessante. Aí casou tranquilamente com Maria. Ouvir e confiar na voz de Deus é algo fantástico, fundamental para tomar uma direção e tranquilizador, certa, né? Exatamente. É o que trouxe tranquilidade ao coração de José. A palavra de Deus realmente ela traz segurança, ainda que seja algumas maluquices de vez em quando, né? Difícil de entender, isso, né? Isso. Mas Deus sabe o que faz. Exatamente. A maluquice que eu estou dizendo assim, porque nem tudo que Deus fala você vai encontrar uma explicação lógica, razoável, né, na área humana. Mas se é Deus que falou, meu amigo, a direção é essa mesmo que vai levar o caminho certo, vai funcionar. Isso. Tá certo. Pastor, nós vamos dar um intervalo rapidinho. Você de casa, nós voltamos já aí para o segundo tópico da nossa lição. Deus abençoe você poderosamente e a sua família no nome de Jesus. Querido, de volta com o programa Novo Alvorecer. E que bom que você está nos prestigiando mais uma vez. Aí vamos lá para o segundo tópico da nossa lição, pastor Saulo, onde nós estaremos falando aí de mais alguns exemplos do caráter de José, né? E aí nós terminamos o tópico anterior falando de quando Deus falou com ele, né, em sonho, anunciando a respeito aí da gravidez da irmã Maria, né? E agora nós vemos que ele obedeceu fielmente aquilo que Deus falou, que ele poderia muito bem ter despertado e dado tempo para verificar se não teria tido apenas um sonho resultante de muitas preocupações, como a Bíblia vai dizer em outros textos, né, que muitos sonhos às vezes vêm pelas preocupações, né? Porém ele teve um discernimento espiritual de que se tratava de um sonho de Deus e obedeceu prontamente assim que despertou do seu sono. Ou seja, aí a gente destaca aí esse aspecto do caráter de José em obedecer à voz de Deus, né? Eu encerrei falando aí o tópico anterior de às vezes, olhando do lado humano, certas maluquices que Deus fala, mas é interessante observar com cautela aquilo que Deus diz e cumprir mesmo, porque é a direção certa a ser tomada, assim como José tomou. A gente obedecer quando todas as informações estão expostas, não é tão difícil. Mas obedecer quando Deus não fala muita coisa, não revela muito, só o suficiente, é o que é mais difícil, né? E a gente vê que José, o anjo simplesmente disse para ele que Maria estava grávida pela gestação de Deus. Ele simplesmente acredita nisso e obedece a Deus. Não deixa Maria, casa com ela, oficializa o casamento imediatamente. Então a gente vê um ato de obediência, de um caráter de uma pessoa justa, não é? Obedecer sem questionar, mesmo que não entenda, não esteja compreendendo todo o plano que Deus está operando, mas apenas obedecer ao Senhor. E aí acaba sendo uma tarefa realmente difícil, né? Exatamente. Uma outra coisa do aspecto do caráter de José é que ele era um homem temperante. Aí o texto vai dizer no sentido aí de não ser precipitado, né?
Aí o autor vai dizer que no período em que era noivo com Maria, aí diz o texto que ele não teve relações íntimas com ela. Ou seja, ele esperou o tempo certo, ou seja, esperou que Jesus então nascesse. Aí tem uma colocação do autor, mas a gente até estava conversando antes de iniciar a nossa gravação aqui, e aí a suposição então do que é que levou José a não, usando aí da linguagem bíblica, né, não conhecer Maria, né? E aí numa linguagem mais aberta, ou seja, ele não teve relação sexual com Maria antes que Jesus nascesse. Sim. Ele, como noivo de Maria, ele não poderia realmente ter relação com ela. Né? Ele ainda estava aqui desposado, estavam noivos. Havia um compromisso, mas, ou seja, não havia oficializado uma união. Ainda não havia oficializado o casamento, né? Uma união do casamento. Certo. Então, realmente, ele não poderia, de forma alguma, manter relação com ela sem sofrer as penas, né, da própria lei. Não poderia e não pode, né, pastor? Essa questão aí é bom a gente deixar isso aqui claro, né? Não é que ficou no passado, exatamente, né? No caso aqui, nós estamos dando um exemplo de José e Maria, mas a questão aí de relacionamento íntimo é só depois do casamento. Biblicamente falando. A questão é essa, que o noivado não é para que o rapaz e a moça possam ter mais liberdade. É assumindo um compromisso que o casamento está mais próximo, né? Diante da família, diante da sociedade, diante da igreja. Ao ficar noivo, os jovens estão confirmando diante de toda a sociedade, diante da igreja, da família, diante de Deus, estão dispostos a assumir de fato um casamento. Que vão se casar. Não é para se ter mais liberdade. Isso é evidentemente que não. E o que vemos aqui então é isso, que José, como noivo, ele respeitou Maria. Ele manteve, né, uma vida de um crente no Senhor. Depois do casamento, o que nós entendemos, José não estava impedido pela lei de manter um relacionamento normal com Maria. Depois do casamento. Ele não vai ter relacionamento com Maria, nós entendemos, não está escrito na palavra, nós entendemos, é por respeito ao que estava no seu ventre. Um milagre de Deus, o próprio Deus, Filho de Deus, o Filho de Deus sendo gerado no ventre de Maria na encarnação. Então ele, por respeito a esse acontecimento, ele continua sem ter relação com Maria, até que Jesus nascesse. E até porque também o texto vai dizer que o menino deveria nascer de uma virgem. De uma virgem. Então aí ele manteve e a promessa vai se cumprir. O que prova pra gente também que depois do nascimento de Jesus, Maria deixou de ser virgem. Sim, passou a ter um relacionamento normal com José. A Bíblia vai ser muito clara sobre isso. Ele não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. Até Jesus nascer, ele não teve relação com Maria. Após o seu nascimento, era um casal comum. Um casal como todos os demais casais que servem a Deus, né? Ok. Então, ou seja, aí ele teve essa calma, né? Essa temperança, né? Na verdade, o que é esse aspecto de ser temperante? É saber esperar ou ter um controle de si próprio, né? Temperar no sentido aqui é ter um equilíbrio. Tenha o desejo, às vezes, de manter relação com a futura esposa, tem o desejo, mas sabe que não pode ter por causa da sua fé, por causa de Deus, da sua salvação. Aí o princípio, tem princípios, né? Sabe se controlar, sabe se conter. E José, ele soube tudo isso, ele soube se conter, soube esperar o momento certo, né? O que às vezes a gente não estamos vendo acontecer hoje nos nossos dias. A primeira investida, que estamos contando a lição aí do diabo entre um casal de namorados, de noivos, já estão rompendo, né, os seus princípios, quebrando seus princípios e praticando aquilo que vai desagradar a Deus, e inclusive trará futuramente, às vezes, né, uma maldição da parte de Deus, ou trazer consequências negativas para o casamento. Ou até mesmo no mundo natural, né, problemas psicológicos. Exatamente. E tudo mais, né? E José aqui soube esperar. Tá certo, pastor. Nós vamos aí dar mais um intervalozinho e nós voltamos já para concluirmos a lição de hoje. Amém. Querido, nós estamos caminhando para o fechamento do nosso programa e agora para o último tópico da nossa lição. Pastor Saulo Sabino, vamos lá? Vamos lá.
nós vemos aí o José com uma nobre missão, como o autor coloca aí, que era exatamente fazer aquilo que o senhor falou lá no início do programa, de cumprir importantes papéis dentro do período de gestação, nascimento e, enfim, até durante o tempo que ele pôde, porque nós não temos aí um desfecho bíblico aí do final da vida de José, né? Mas nós vemos aí dentro do que nós temos, como, por exemplo, assegurar a ascendência real de Jesus. Como visto no primeiro tópico perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo na sua família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas, aí, como o senhor falou lá, com a questão da lei, né? Tudo registrado. Se tivesse naquela época, né, uma certidão de nascimento, como tem hoje, constaria lá, né? Nome do pai, José das quantas lá, né? Então aí nós vemos aí essa importante missão de José para assegurar aí esse aspecto da vida de Jesus, que era no sentido aí da ascensão. É importante nós entendermos assim, para que se cumprisse a profecia que dizia que Jesus era um descendente de Davi, né? Ele precisava ter nascido de um pai da descendente de Davi. No caso era aí José cumpriu essa missão, como está aqui na lição, né? Ele cumpriu esta missão em assegurar a ascendência real de Jesus. Quando nós olhamos a genealogia de José, né, de Jesus, que vai retrocedendo, vai cair lá na pessoa de Davi. Então, esta missão de José também, uma nova missão, ele vai cumprir ela, dando a Jesus um nome, o nome da sua família, da família dele, de José, que era a família de Davi. Então, a gente, igual nós falamos aqui, ele era um coadjuvante na história, mas um coadjuvante muito importante na história. Não era um qualquer, uma pessoa muito importante para cumprir até mesmo as profecias concernentes ao Messias. Aí a gente vai ver lá no texto de Apocalipse 5, né? Que aí vai utilizar aí de uma linguagem aí para atribuindo a Jesus, mostrando a sua ascendência, né? Escrito que o leão da tribo de Judá. Pense bem, se José não fosse de Judá, essa palavra não poderia ser usada em Jesus, não se aplicaria a ele. E as profecias que apontavam que o reino de Davi seria restaurado no Messias, também não cumpririam. Não se cumpriria, né? Então tudo deveria encaixar. Na verdade, o plano da salvação, o plano, né, que aí envolve o nascimento, o crescimento, morte e ressurreição de Jesus, enfim, na verdade isso tudo é um grande quebra-cabeça, né? Exatamente. Que aí você vai, para ter o desfecho final de tudo, cada peça tem que estar no seu devido lugar. Encaixar no seu lugar. Porque senão não forma. Aí havia aí exatamente, havia aí a profecia do nascimento de um redentor, de onde que viria, de que descendência seria e tudo mais. Aí tudo isso tinha que cumprir na risca, né? E vai se encaixando. Aí as profecias vai falar que vai nascer também entre os animais. E a gente vê, nós percebemos que tudo isso tem que se cumprir. É um quebra-cabeça muito grande, de milênios, né? Que vai se encaixando peça por peça até chegar na pessoa de Jesus. A consumação, de fato, que era a pessoa de Jesus, né? E José faz parte desse quebra-cabeça sendo montado para chegar em Jesus, cumprindo todas as profecias referentes a ele como Messias. Isso é muito importante a gente ver essa pessoa de José cumprindo o que a palavra de Deus profetizou. Né? E aí a gente vai ver que, além disso aí, também ele foi um protetor, né? Alguns fatos relevantes sobre a vida de Jesus comprovam o amor e o zelo de José para com ele. Então aí, por certo, aí no nascimento de Jesus, quando o texto vai dizer que eles foram a Belém para cumprir a ordem, né? A ordem, né? Do alistamento. Exatamente. Aí vão procurar uma hospedagem, não localiza e sobra exatamente uma manjedoura, né? Aí no nosso vocabulário aí é uma espécie de um curral. Um curral é um coxo, né? A manjedoura é o coxo de pôr alimento para os animais. Isso. E aí só José e Maria, o que sobra para José? Exatamente auxiliar no parto. E aí o autor vai adiante aí, vai falar que ele
ampara o bebê, corta o cordão umbilical, faz a limpeza, envolve o menino em panos e coloca a criança na manjedoura. Então, ou seja, era um papel mesmo ali de alguém que estava auxiliando, né? Um protetor mesmo, né? Talvez nem todos, né, se fosse um dia de hoje, nem todos nós teríamos condição de cumprir essas situações talvez tão assim, que passa desapercebida, né? Mas ele esteve auxiliando o parto do menino, foi ele que limpou, ele que cuidou. Então Deus preparou uma pessoa também, não só Maria foi preparada, mas o próprio José foi preparado por Deus para lidar com essa situação, para cumprir bem um papel que traria, né, o benefício do Filho de Deus estar na terra. Então é muito importante. Aí depois também nos cerimoniais exigidos, né, que era a questão da circuncisão, né, e a apresentação no templo. Eu até queria salientar aqui, o versículo de Lucas está dizendo aí, que Jesus foi circuncidado com 8 dias. Essa circuncisão com 8 dias, ele poderia estar em casa mesmo. Era o próprio pai que circuncidava o filho. Aqui poderia ser o próprio José circuncidando o filho e lhe dando o nome de Jesus. Aí passado mais 33 dias... São episódios distintos. Né? O versículo continua como se fosse um episódio só, um acontecimento único, mas não é. Aí tem um período de tempo. Ele é circuncidado, né? E recebe o nome de Jesus. E depois de ser cumprindo-se os dias da purificação, que seria mais 33 dias, no caso de ser um menino homem, não um menino, mas 33 dias após, é que Maria poderia subir e vir ao templo. Então aqui 33 com 8... pelo menos 41 dias depois de nascido, é que Jesus foi apresentado lá no templo. E automaticamente José fazendo parte disso. E José fazendo toda essa cerimônia como aquele que está responsável a proteger Jesus nos seus primeiros anos. Né? E a gente vai ver outra coisa, que foi a fuga para o Egito diante da ameaça de Herodes, né? Que não se sabe ao certo a idade do menino Jesus. Mas aí o próprio Herodes chuta uma data e manda matar os meninos de até 2 anos de idade. Então, aproximadamente, essa seria a idade de Jesus. Uns 2 aninhos já, né? Até porque aí ele foge, né? Então quer dizer que Jesus encaixa dentro do perfil que foi realmente dada a ordem, né? Interessante, antes que a gente passa para os finalmente, sobre José. Ele era um carpinteiro, tinha a sua oficina já montada ali, estabelecida. E quando vem a ordem, ele larga tudo e vai fugir com ele para proteger Jesus da morte. E deixa tudo. A gente vê que é um pai preocupado com seu filho, com o bem-estar do filho, sem se preocupar com outras coisas, né? Com a sua oficina, com a sua profissão, com seus fregueses. Ele vai pegar Maria, pegar Jesus e fugir para o Egito. Talvez viver uma vida mais difícil, né? Uma vida mais apertada no Egito, mas para quê? Para proteger a vida. Havia um propósito maior, né? Proteger o menino, um garoto de 2 anos de idade. Legal. Aproximadamente aqui, né? E aí, para nós finalizarmos, então, uma outra coisa interessante da nobre missão de José, que era a formação do caráter espiritual de Jesus, né? Aí tem alguns aspectos aí que faz parte da cultura, a gente sabe muito bem disso, mas a gente vê que ele vai cumprir, né, isso fielmente, né? Seus pais cumpriam o que for determinado quanto à educação do menino, né, Jesus, através do ensino sistemático e diário da palavra de Deus. E aí tem sim o aspecto cultural que eu estou fazendo referência, e fazia parte da educação conhecer, participar das festas anuais de Israel, das quais a Páscoa era a mais importante e tal. Um exemplo, né, verdadeiro de pai que está presente na vida do filho, não apenas um genitor, ou que gera, ou que se descuida da vida do filho, ou seja, presente nisso aí, que a gente vai ver um episódio muito que me chama a atenção dentro dessa formação do caráter espiritual de Jesus, o pastor Saulo, aquele episódio que o texto vai dizer que por um descuido lá, Maria e José, né, acabaram esquecendo Jesus, e aí foram achar ele exatamente no templo. E aí o texto vai dizer que eles encontraram Jesus perguntando e dando respostas aos doutores da lei. Aí a gente percebe então que Jesus, com 12 anos de idade,
ele estava conversando com os doutores da lei de igual para igual. Aí dá-se então aquela impressão de que isso estava acontecendo com ele, e aos 12 anos ele tendo essa conversa, porque era Jesus, era algo sobrenatural, que era a figura de Jesus. Mas a gente vê que não é verdade, que era um menino com 12 anos, ele tinha por obrigação cultural, espiritual e moral mesmo diante de Deus, de conhecer toda a lei. É interessante, o versículo que está disposto aqui, diz que de todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Todos os anos, José e Maria traziam Jesus até o templo para a festa da Páscoa. E José, como responsável espiritual por Jesus, lhe ensinou a lei. Evidentemente que Jesus vai demonstrar depois uma sabedoria maior do que todos. Do que a lei, né? Mas o próprio José é quem educou Jesus nas coisas concernentes a Deus. Ele foi o primeiro a ensinar aquele menino acerca de Deus. A Bíblia não vai dizer quando foi que Jesus vai ter um entendimento de quem ele era mesmo, né? A não ser que com 12 anos que ele vai falar que estava na casa do pai. Mas José foi responsável por conduzir o filho até a casa do pai. E agora uma coisa interessante, a gente vê aqui, o menino estava perdido, mas perdido dentro da casa de Deus. Ele se perde não no mundo de pecados, mas ele se perde no sentido de ter sido deixado na casa do pai, estudando, perguntando acerca das coisas de Deus. Por que tudo isso? Só porque ele era Jesus? Não, mas porque José também se preocupou, né, em educá-lo, em formar nele nesse caminho, né? Um caminho de Deus, uma vida espiritual. José participou dessa formação de Jesus. Isso é importante, né? Ensinar a criança, né? Do caminho que deve andar. No caminho, não só o caminho, né? O caminho é você apontar uma direção, agora no caminho é você andar junto com ele, andar junto com ele, caminhar junto, né? E quem dera se nós vivêssemos isso, aprendendo aí a cultura espiritual de forma natural nos nossos dias, né? Oxalá se toda nossa nação conhecesse realmente ao Senhor pelos seus princípios, se fosse algo já de berço, né? Oxalá, né? Oxalá se fosse assim, né? Mas cabe a nós fazermos a diferença, né? Você que está me assistindo aí, você pode adotar essa prática na sua casa, junto com seus filhos, e criar a sua família na presença de Deus, servindo ao Senhor, ensinando as coisas de Deus, cultuando ao Senhor e participando ativamente das coisas do Senhor. Com certeza vai fazer toda a diferença, né, pastor? Verdade. Obrigado mais uma vez, pastor. Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Você de casa, nossa gratidão. Fique na graça e na paz, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.